Isso que você falou é até chocante da gente ouvir, né? Que em muitas pregações, né? Nós deixamos Deus de lado e aplicamos todo um viés antropocêntrico, pragmático, né? Como se a pregação fosse um grande momento de coaching, né, de instrução daquilo que você tem que fazer para ter um certo tipo de sucesso na vida, e muitas vezes a gente se esquece de problemas que são muito mais profundos da nossa alma, que é o problema do pecado, da nossa incapacidade de amarmos a Deus da maneira que nós deveríamos amar ao Senhor. E como que uma pregação bíblica sólida, de maneira prática, né, para os nossos ouvintes e para aqueles que têm esse interesse em pregação, como que a gente pode trazer o tema de Deus, a presença de Deus, a exploração do tema da graça, de uma forma a nutrir essa necessidade, que é uma necessidade nossa por algum tipo de direção, mas sem tornar algo muito centrado nas nossas próprias necessidades. Qual que é o grande segredo da pregação para nos fazer imergir e mergulhar no mundo de Deus e da sua graça? A gente tem que entender que a pregação é um exercício teológico. A gente está fazendo teologia quando a gente prega. Quando a gente lê, estuda, interpreta e aplica a palavra de Deus, a gente está fazendo teologia. Então, a gente precisa, como pregadores, quando a gente estuda o texto bíblico, a gente precisa tentar entender quais são as verdades bíblicas e teológicas que estão naquela passagem bíblica. E existem verdades bíblicas e teológicas a respeito do ser humano, e existem verdades bíblicas e teológicas a respeito de Deus, na passagem. O Brian Chappell, no livro dele, A Pregação Cristocêntrica, ele diz que todo o texto traz uma luz à condição humana caída, o foco na condição humana caída. E isso revela a natureza humana. Então, teologicamente, o Paul Scott Wilson, que é o meu professor, o meu orientador, ele chama isso de problema. Então, quando a gente olha para o texto bíblico, na nossa interpretação, e a gente entende que uma das verdades bíblicas que eu tenho que entender é qual é o problema, ou qual é o foco na natureza humana caída, eu já tenho uma verdade bíblica que vai me ajudar a direcionar o meu sermão numa direção menos antropocêntrica. Né? Quando uma outra verdade bíblica é Deus. O que Deus está fazendo no texto? Como que Deus está presente no texto? Né? E ele está presente porque se a palavra é a palavra de Deus, é a revelação de Deus, ele é o personagem principal. Então, se eu como teólogo, porque eu estou fazendo teologia na pregação, eu sou um teólogo, ele tem que ter essa pergunta teológica. O que Deus está fazendo no texto ou por trás do texto? Respondidas essas duas perguntas, o que o texto revela a respeito da natureza humana e o que o texto revela a respeito de Deus, eu tenho aqui problema e tenho aqui graça. São termos teológicos. Se eu quero tornar o meu sermão teocêntrico, a ideia principal da minha mensagem, do texto, ela recai sobre aquilo que Deus está fazendo. O problema recai sobre a natureza humana caída. E, por fim, eu tenho que pensar qual que é a resposta que a gente dá, que o ser humano, quando o ser humano ele é os primeiros ouvintes e nós agora nos deparamos com esse texto, o que esse texto vai promover na gente? O que a gente espera causar na vida das pessoas? Essa é a missão. Então, esses três elementos teológicos, as três verdades bíblicas e teológicas, se você, quando estudar o texto bíblico, se você se preocupar em identificá-las, explicá-las e aplicá-las, você vai ter um sermão equilibrado, no qual Deus estará presente, porque a graça é o que Deus está fazendo no texto, o ser humano vai estar presente, a aplicação vai estar presente também, né, do que fazer, o que não fazer, né, e você vai evitar o erro de tornar o seu sermão uma aula de coaching ou uma autoajuda. E nada contra coaching, autoajuda, mas nós estamos falando aqui de pregação bíblica, expositiva e missional. Não é verdade? Então, ou seja, o que esse texto tem para ensinar para a gente?
E é claro que muitas coisas que a gente vai aprender no texto vai ser de autoajuda para a gente, mas sim, o foco não é a autoajuda. Eu não posso, daí na hora de estruturar o meu sermão, estruturar todo o sermão em torno da autoajuda, deixando Deus de lado, deixando essa condição pecaminosa que o texto revela da gente de lado. Eu tenho que trazer Deus. Então, quando você pensa, por exemplo, todo sermão tem um tema, tem uma ideia central, tem que ter. É um norte. Se você teologicamente pensar assim, bom, se Deus é o protagonista, se Deus é o ator principal, é o personagem principal, então o tema tem que estar ligado a Deus. O meu tema tem que ser teocêntrico. E olha, não vamos confundir tema com título do sermão. Título a gente pode escolher qualquer aspecto que vai chamar atenção, que pode ser mais criativo. Tema é a mensagem. Se você for resumir o seu sermão em uma frase, esse é o tema do seu sermão. E essa frase, de preferência, tem que ser teocêntrica. Deus, o sujeito. Um verbo que aponta a ação e o complemento. Você gostou desse conteúdo? Foi um papo muito legal que eu tive com o pastor Adrien sobre pregação. Estão abertas as inscrições para a nossa tutoria, a Jornada da Pregação, com o próprio Adrien, uma jornada de 3 meses de formação que vai te ajudar a pregar melhor a palavra de Deus, ter uma compreensão moderna desse ofício tão importante. As inscrições estão abertas, os detalhes estão aqui embaixo na descrição e até o dia 20 de setembro nós temos 30% de desconto para você que decidir se juntar a nós nessa tutoria. 3 meses de jornada, aulas gravadas, encontros semanais de mentoria e tutoria para você. Então, não deixe para depois essa oportunidade, faça parte da nossa tutoria, a Jornada da Pregação. Nos vemos em outro vídeo. Deus te abençoe. Até lá. Tchau, tchau.